TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é terça-feira, 25 de maio. E você vai ver nesta edição: criminosos assaltam joalheria, trocam tiros com a PM na Praça da Inconfidência e atingem mulher no braço com um tiro de raspão. Mais 15 mortes por Covid-19 são confirmadas na cidade. Diretor da editora Vozes recebe medalha do Mérito Industrial da Firjan. Prefeito interino Ingo Rames fala sobre ações adotadas em Petrópolis. Empresa de arqueologia contratada e, finalmente, Palácio de Cristal tem suas obras retomadas. Agora, no Notícias do Dia. Por volta das 10 horas da manhã de hoje, pelo menos 2 criminosos assaltaram uma joalheria próxima à Praça da Inconfidência, no centro da cidade, e trocaram tiros com a polícia militar. Na fuga, uma adolescente foi atingida de raspão com um tiro no braço. Ela foi socorrida e passa bem. A relojoaria Ângelo, localizada na rua Doutor Porciúncula, no centro de Petrópolis, foi assaltada na manhã de hoje por 2 criminosos armados. Os acusados entraram no estabelecimento, renderam os funcionários e, quando deixavam a loja, acabaram sendo abordados por policiais militares que estranharam um veículo estacionado em frente ao estabelecimento de forma irregular e com as portas abertas. Assim que os bandidos viram os agentes, iniciaram uma troca de tiros que resultou em uma adolescente de 16 anos baleada de raspão no braço. A vítima aguardava por um ônibus da linha 420 do Meio da Serra no terminal rodoviário do centro, quando foi atingida pela bala perdida. Ela foi socorrida por populares e levada para a unidade de pronto atendimento do centro, onde ficou em observação. Um coletivo que estava vazio, segundo o Cetranspetro, também foi atingido no para-brisa, assim como uma banca de jornal que fica a cerca de 150 metros da joalheria. Houve perseguição pelas ruas do centro e os 2 criminosos conseguiram fugir em um carro Honda Civic de cor branca. Eles seguiram em direção à região do Itamaraty. O prejuízo do estabelecimento ainda não foi contabilizado. O boletim epidemiológico desta segunda-feira confirmou mais 15 mortes por Covid-19 em Petrópolis. Petrópolis fez até agora 160.204 testes para a Covid-19, com 37.018 resultados positivos e 118.887 negativos, levando em consideração os testes rápidos e de SWAB. Mais 15 óbitos foram confirmados e inseridos na base de dados do município nesta segunda-feira. Com isso, a cidade chegou a 1.132 mortes em decorrência da doença. Neste momento, 148 pessoas estão internadas em UTIs privadas e pelo SUS. Outras 119 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e do SUS, totalizando assim 267 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 54,55% e de 74,79% em UTI. A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. Trata-se de uma medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. A Secretaria acrescenta ainda que trabalha na atualização de dados de notificações e casos em análise no sistema, inserindo ainda dados pendentes de meses anteriores. É possível acompanhar a evolução dos casos no portal da Transparência do Coronavírus no site da Prefeitura, que é o petropolis.rj.gov.br. Vale lembrar que nesta segunda, as equipes de enfermagem, sob coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência à vacinação contra a Covid-19. Durante todo o dia, 1.228 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas, 970 receberam a primeira dose e 258 receberam a segunda dose. Até o momento, 78.172 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Destas, 33.470 receberam a segunda dose.
A Secretaria de Saúde de Petrópolis abriu na segunda-feira o cadastro para vacinação contra a Covid-19 de pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos, incluídas pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário, assim como pessoas com síndrome de Down, autistas e pacientes renais crônicos. O município também seguiu a atualização do Plano Nacional de Vacinação e incluiu pacientes com doenças neurológicas no grupo com comorbidades, que está sendo vacinado por faixa etária. Neste momento, o cadastro está aberto para pessoas com comorbidades com mais de 40 anos, pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos, incluídas pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário, assim como pessoas com síndrome de Down, autistas e pacientes renais crônicos. As idades serão ampliadas à medida em que o município receber mais doses de vacina. Em todos os casos, é preciso que as pessoas façam o cadastramento no site da Prefeitura, que é o petropolis.rj.gov.br, agendando a data da vacinação. As vagas são abertas conforme a disponibilidade de doses da vacina no município e o recebimento de novas remessas. Idosos com mais de 60 anos que por algum motivo não compareceram aos postos continuam podendo ser vacinados, assim como pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada. Trabalhadores da saúde com mais de 30 anos também estão recebendo a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que aguarda o envio de vacinas específicas para cumprir a lei estadual que autoriza e permite a inclusão de pais, tutores e cuidadores de pessoas com deficiências permanentes no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades não precisam preencher o cadastro. A vacinação delas está sendo feita no campus da UCP Benjamin Constant, no centro da cidade, e no Parque Municipal em Itaipava. Para receber a dose, além de comprovar o tipo de comorbidade, gestantes e puérperas devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina contra a Covid-19. Em caso de dúvidas, é possível utilizar o WhatsApp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há ainda informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número 024 99200 1428. O diretor jurídico da editora Vozes, Walter Zanacoli Júnior, que também ocupa o cargo de presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Petrópolis e a vice-presidência do Conselho da Firjan Serrana, recebeu a Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A homenagem é entregue pela Federação das Indústrias às personalidades que mais se destacaram na trajetória profissional e em defesa da indústria fluminense no último ano. Natural de Bragança Paulista, em São Paulo, o diretor jurídico da editora Vozes, Walter Zanacoli Júnior, recebeu o título de cidadão petropolitano entregue pela Câmara de Vereadores em 2016, principalmente pela representação do setor gráfico e editorial da cidade e por sua atuação junto aos conselhos municipais, lutando por políticas públicas de defesa, de interesse e de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Na Firjan, o advogado é o primeiro diretor tesoureiro e vice-presidente do Conselho da Firjan Serrana. E você vai ver depois do intervalo. Empresa de arqueologia contratada e finalmente Palácio de Cristal tem suas obras retomadas. Sesc RJ realiza Dia do Desafio Online para estimular a prática de atividade física. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas.
Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Policiais civis e militares apreenderam na noite desta segunda-feira um menor por tráfico de drogas na rua Ceará, no Quitandinha. Ele estava com 27 pedras de crack quando foi abordado pelos agentes. De acordo com os policiais, o adolescente já tem 3 passagens, justamente por tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em fato análogo e ficou à disposição da Justiça. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre ações que beneficiam o corpo e a mente. Nesta quarta-feira, o Sesc RJ realiza o Dia do Desafio Online. A mobilização é contra o sedentarismo e a programação conta com aulas de atividades físicas e lives com ídolos do esporte, como Bernardinho e Clodoaldo Silva. Já Giovanni Gávio vai participar de atividades presenciais com os hóspedes do Hotel Sesc Nogueira, aqui na cidade. A 27ª edição do Dia do Desafio, mobilização mundial contra o sedentarismo que acontece nesta quarta-feira, será novamente online, assim como em 2020. Para estimular a população a se exercitar, o Sesc RJ preparou uma programação com mais de 70 atividades que serão transmitidas em seu canal do YouTube e nos perfis de Instagram de suas unidades. A agenda conta com aulas de aerobox, crossfit, pilates, ginástica, judô, yoga, tai chi chuan, HIIT, treino intervalado de alta intensidade, circuito funcional, exercícios aeróbicos, caminhada virtual, além de desafios e atividades lúdicas relacionadas com modalidades esportivas diversas. A programação completa pode ser acessada em www.sescrio.org.br. Em seu formato original, o Dia do Desafio consiste em uma competição saudável entre cidades, cujo objetivo é mobilizar o maior número de pessoas e parar sua rotina, e por pelo menos 15 minutos realizar uma atividade física. No formato adaptado, não há competição e as atividades são transmitidas pelas redes sociais. A coordenação mundial do evento é da Tafisa e no continente americano do Sesc SP com apoio institucional da ISCA e da Unesco. Um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, o Palácio de Cristal, já tem a equipe de arqueologia que faltava para a permissão da continuidade da obra no local. Olha só. Um local de lutas, histórias e tradições. O Palácio de Cristal faz parte da vida do petropolitano e atrai muitos turistas. Mas foi fechado para obras, que ficaram paradas devido à falta de uma equipe de arqueologia necessária para dar andamento aos trabalhos no local. A obra aqui no Palácio de Cristal estava paralisada há mais de um ano. Isto porque faltava uma empresa de arqueologia. Apesar de ser um simples terreno, mas tem muita história, desde 1800 e tal, que muitas pessoas passaram por aqui. Então, para que a obra no Palácio de Cristal fosse realizada e o terreno mexido para se fazer acessibilidade, eles precisavam ter uma empresa de arqueologia que cuidasse dos possíveis artefatos encontrados aqui. Olha, sempre que a arqueologia entra em cena, é necessário haver um levantamento histórico do local onde vai ocorrer a escavação. Isso porque o terreno também tem história, né? Por mais que seja um terreno, ele também pode trazer vestígios do passado. Então, aqui, por exemplo, em Petrópolis, esse terreno foi muito utilizado desde 1846, já se tem registros, né, escritos sobre isso, relatos da existência da ocupação da sociedade aqui através de cultos religiosos, tanto é que tem uma cruz, né, que estava mais localizada aqui, é um monumento, tem uma importância histórica imensa e muitos da sociedade circularam por aqui. Tudo isso deixa vestígios. Então, quando os arqueólogos entram para fazer alguma escavação, eles têm que ter um certo conhecimento de quem circulou ali,
do que aconteceu, se o terreno foi mexido, se não foi mexido, se houve aterro, se houve algum outro tipo de construção nesse local, porque vestígios serão encontrados com certeza. Mas é preciso saber essa história, né, resgatar um pouco desses elementos históricos para que o arqueólogo entenda um pouco mais dos vestígios que vai encontrar e fazer uma análise melhor de todo o panorama que foi encontrado. O arqueólogo Giovanni Scaramello, responsável pelo projeto no Palácio de Cristal, falou sobre o assunto. Eu acho que para a gente procurar entender um pouco melhor isso, eu vejo assim, pensa na sua casa, pensa no seu quarto, né, nas coisas que tem na sua casa. As coisas que tem na sua casa são objetos que contam a história, a história da sua família, onde tem referências das suas origens, onde tem referência das pessoas com as quais vocês conviveram, né? Da mesma forma é esse terreno. Aqui não é um terreno somente que tem grama ou um passeio, né? Aqui também tem a história que está marcada aqui e deixada aqui sob a forma de vestígios, né? Fragmentos de peças, de artefatos que associados, né, contam toda a história do que se passou em torno do Palácio de Cristal ou relacionado a ele. Tá? Então é como se fossem esses fragmentos, como se fossem letras, né, de frases, de palavras, de frases, de parágrafos, de páginas de um livro. E cabe aqui a arqueologia chegar e começar a resgatar, com técnicas próprias, resgatar essa história, essas palavras, o que está aqui registrado, né, sob a forma de artefato, para que nos dê referência de quem nós somos, né, quais são os nossos referenciais culturais, nossas origens, que nos posicionam, né, em relação ao mundo, né, e a nós mesmos. O trabalho é lento, mas Giovanni fala sobre a importância de ser realizado. Bem, é ciente, né, da importância dessa história para a sociedade, né, para a cidade de Petrópolis, não é isso? A necessidade, e ciente de que aqui tem esses vestígios, ocorrem esses vestígios, é a necessidade que eles sejam resgatados de forma minuciosa, cuidadosa, para que sejam preservados e melhor interpretados. Esse material, ele é recolhido de forma sistemática, ele vai ser higienizado, esse material vai ser analisado, vai ser interpretado, vai ser feito um relatório sobre esses materiais, correlacionando com outros materiais de outras localidades, né? E escrevendo então a história que a arqueologia pode proporcionar, né, desse entorno ou do próprio Palácio de Cristal. A equipe divide o trabalho em partes para o melhor entendimento das peças encontradas. Serão 5 meses de trabalho em campo, né? 2 meses, desses 5 meses, 2 meses com trabalho de peneiramento, né? E os outros acompanhando outras sondagens, outras cavas que serão aqui realizadas para a melhoria do espaço, né? E devolução desse espaço melhor para a sociedade, e algumas sondagens ainda que a equipe de arqueologia vai fazer para o melhor entendimento da arqueologia local. E os artefatos achados no local podem surpreender a todos. Eu não arrisco, eu sempre espero, né, a surpresa. A arqueologia é uma grande surpresa, inclusive para os arqueólogos. Tá certo que, de uma maneira geral, a gente, se tratando do contexto que a gente já conhece um pouco, da história local, com certeza a gente vai encontrar, como já está encontrando, a louça inglesa, né? Fragmentos de embalagens de vidro. Isso é comum acontecer, é muito comum a gente encontrar em sítios históricos, né? Materiais construtivos, né? Agora, existe uma expectativa também da gente encontrar vestígios que façam referência à história alemã, né? Íntima, né? Da formação de Petrópolis, não é isso? O restante eu deixo para o próprio terreno revelar para a gente e deixar a gente talvez bastante surpreso
como uma peça religiosa que já está aparecendo aqui, que é difícil realmente a gente encontrar, mas está aparecendo aqui no espaço, que é aparentemente uma peça religiosa associada a culturas africanas, né, como o candomblé. E você vai ver depois do intervalo. O prefeito interino Ingo Rames fala sobre ações adotadas em Petrópolis. 9 cães são adotados na 4ª edição da campanha organizada pela Cobeia. O Notícias do Dia volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. Hoje, a jornalista Beth de Oliveira conversou com o prefeito interino Ingo Rames sobre vários temas de interesse da população petropolitana. Vamos conferir. E hoje aqui no Notícias do Dia, o nosso bate-papo no Palácio de Cristal. Gente, eu amo esse lugar. É com o prefeito interino Ingo Rames. Vamos falar sobre o Palácio de Cristal, entre outros assuntos. Bom dia, já quase boa tarde aí, prefeito, tudo bem? Bom dia, Beth, tudo ótimo. Hoje uma data importante, né? Finalmente as obras estão sendo retomadas e agora eu acho que vai, né? Sim, nós retomamos a obra mais ou menos um mês atrás, né? Conseguimos liberar a fachada, o banheiro e agora conseguimos resolver a questão do arqueólogo, que era tão esperada por todos. Seguimos todo o trâmite, foi publicado no Diário Oficial da União, então a equipe já está trabalhando junto com o arqueólogo, está a historiadora também acompanhando esse trabalho. Já foram encontrados, inclusive, alguns fragmentos. Então, isso nos motiva e agora acho que, como você bem disse, agora vai. Então, por o Natal, a gente pode, talvez, aí ter um palácio, pelo menos enfeitado, iluminado, alguma coisa para dar um Natal mais alegre no ano tão difícil para todos nós, né? Exatamente. A gente fala sempre da questão de voltar com a autoestima do petropolitano, né? Então, o Palácio faz parte disso aqui, da nossa história, do nosso centro histórico. Então, nosso objetivo agora em novembro está finalizando as obras aqui no Palácio, para que a gente tenha já o Natal Imperial aqui no Palácio. Se vai ter público ou não, Beth, vai depender da vacina, de outras coisas. Sim. Mas, nós já, como você bem disse, já iluminado, já com algumas atrações, nem que seja online. Pelo menos então, um pouco de alegria no meio de tanta tristeza. É isso, a gente quer trazer essa alegria e deixar o Palácio tão belo quanto ele merece. Bem, então a gente deu uma pincelada nesse assunto, porque agora a gente vai falar de um outro assunto que também é bom, principalmente para quem precisa, que é o aluguel social, que teve um reajuste de 10% no valor. Isso. A gente conseguiu reajustar o valor do aluguel social, né, todas as famílias, em cima de... São R$50 a mais, né, ou seja, são 10% do valor original. Então, o nosso município saiu na frente nesse sentido. Então, isso foi uma reivindicação já de alguns anos. Então, a gente conseguiu agora, nesse momento tão difícil para todos, né, ajustar e dar um pouquinho mais de suporte para essas famílias. E vamos agora para outra pincelada, porque a população tem
tem muitos temas. Antes da gente falar de vacina, porque vacina a gente vai falar que até o final do ano que vem, sei lá, vamos falar também de outro assunto que os pais, uns gostam, outros não, só para a gente dar esclarecida rapidinho. Perfeito. Sobre a questão da educação online em Petrópolis. Uns dizem que não funciona, outros dizem que é mais ou menos. Afinal, como está essa questão aí da educação online? Então, Beth, o nosso objetivo é retomar as aulas. A gente considera a aula presencial o melhor método, só que infelizmente a gente tem que cumprir todo o protocolo, a gente não consegue retomar 100%, nem pode. Então, a gente tem a nossa plataforma online, onde são atendidas. A gente sabe da dificuldade de algumas famílias não têm acesso à internet, por isso a gente disponibiliza o material impresso na escola, onde os pais podem pegar esse material, podem ser acompanhados pela equipe da secretaria, também da escola onde o aluno estuda, para que a gente dê esse suporte para esses alunos. Sempre lembrando que o nosso objetivo principal é avançar com a vacinação para que a gente possa ter essa aula presencial novamente, que é o grande objetivo de todos, e nada substitui a educação presencial. Mas nesse momento a gente precisa avançar na educação de que forma que é permitida, a forma que é permitida, ou seja, que é a forma online e também o material impresso que a família pode observar. Como você bem disse, umas pessoas elogiam, outras criticam, e a gente tenta estar sempre evoluindo para atender melhor a população. Bem, vacinação, né? Tudo depende, para que tudo volte a funcionar normal. Petrópolis tem atualmente mais de 70 mil pessoas vacinadas, uma parte primeira dose, outra parte já recebeu a segunda dose. E como o senhor vê o município dentro dessa média geral do país em relação à vacinação, já que somos aqui pouco mais de 300 mil habitantes, estamos em mais de 70 mil pessoas vacinadas. Isso, bem, nós passamos de 25% da população vacinada. Lembrando que a gente faz um cálculo em cima dos 306 mil habitantes que está no IBGE. Porém, o público abaixo de 18 anos, nós não temos vacina disponível, não foi testada, enfim. Iniciou agora, né, em alguns países, a vacina para menores de 18 anos. No Brasil ainda não chegou. Então esse cálculo, na prática, nem é 25%, ele é acima disso ainda. Mas considerando os 25%, a gente está acima da média nacional, estamos acima da média estadual. Então a gente conseguimos avançar com a vacina, mesmo algumas pessoas criticando que demora. Eu também sou ansioso para vacinar todo mundo, queria estar vacinando todo mundo. A gente depende que a vacina venha do governo federal, venha do governo estadual, para que a gente possa aplicar. Então, o que nós recebemos de vacina, ela é aplicada, estamos seguindo rigorosamente o que está no Plano Nacional de Vacinação. Então, cumprindo os protocolos e atendendo a todos. E é importante ressaltar, todo mundo que foi vacinado com a primeira dose em Petrópolis tem a segunda dose reservada. Não precisa ficar preocupado. Quando chegou a data da segunda dose, você pode procurar o local de vacinação que você será vacinado. Como tem alguns municípios vizinhos que tiveram problema com isso, Petrópolis não adiantou a segunda dose. Nós reservamos para contemplar todos e seguir fielmente o que está no Plano Nacional de Vacinação. Ontem, inclusive, pela primeira vez, chegou Pfizer aqui no município, né? A quantidade pequena, mas chegou. Exatamente. Tem 2.340 doses, salvo engano. E ressaltando também, poucos municípios do estado conseguiram a Pfizer, Petrópolis tem a Pfizer também, então é mérito do nosso trabalho, mérito da nossa articulação, a gente está conseguindo progredir. Então tudo que está saindo de novidade em relação às vacinas, Petrópolis está sempre contemplado, está sempre participando. Então, e o cadastro, Beth, também é importante a gente falar rapidamente, uns criticam também, outros elogiam, mas o cadastro é fundamental para que a gente tenha segurança que a pessoa vai ser vacinada, quantos foram vacinados. Então isso a gente não abre mão, porque a gente sabe que isso vai dar segurança para a gente avançar com a vacina. Não, o cadastro é essencial até para um controle, né? Isso aí não tem como. Mas a gente foi muito criticado no início em relação ao cadastro e hoje viramos exemplo para outros municípios. Então é importante a gente falar também do cadastro. O povo tem que ter voz e vez, mas às vezes o povo também fala muita besteira. Então isso aí a gente desconsidera, porque para ter um controle tem que ter um sistema. E o cadastro nada melhor, então isso aí eu nem vou me aprofundar, porque eu acho que às vezes as pessoas perdem tempo criticando o que não é para ser criticado. Mas enfim, vamos seguir. O senhor como prefeito interino, em todas as entrevistas eu gosto de ressaltar isso, porque a gente recebe todo tipo de reclamação, de cobrança, mas mesmo dentro desse tempo, que você não sabe se é hoje ou amanhã, mas que provavelmente a gente vai ter eleição aí, o que tem de projeto para que a cidade saia o quanto antes dessa situação difícil
que é a economia, que foi atingido, o mundo inteiro foi atingido pela pandemia, mas vamos focar aqui em Petrópolis. Tem algum projeto a curto prazo para que a gente tenha meses melhores, mesmo dentro dessa situação tão difícil? É possível planejar alguma coisa, mesmo estando nessa situação de interino, que a gente sabe que não é confortável para um político, sim, para um gestor? Não é confortável para ninguém, né? Eu sempre falo que a questão de interinidade não é boa para ninguém, nem para a cidade, para mim, para o governo, enfim. Mas a gente precisa avançar, a gente precisa ficar olhando para trás. Eu estou aqui cumprindo a minha missão e a gente faz o melhor possível para atender a todos. Nós evoluímos essa semana em relação à atualização da Lei de Incentivo Fiscal, onde a gente está aprimorando ela, estamos atualizando ela. Com isso a gente consegue atrair mais empresas, consegue gerar mais emprego, otimizar a parte de imposto do município também. Então a gente está conseguindo avançar nesse sentido. A lei está pronta, então a gente vai implementar ela já agora em 2020, 2021 ainda, então a gente consegue avançar. Temos também, em relação ao nosso turismo, a gente já conseguiu flexibilizar algumas ações, fazendo com que a economia volte a girar aqui no município, respeitando as regras, mesmo com a barreira sanitária acontecendo ainda, mas mesmo assim a gente está conseguindo soltar os segmentos, né, para que isso possa gerar emprego e gerar renda para o município. Como você bem disse, né, além da questão da Covid, que a gente precisa estar muito preocupado com a saúde, também tem a questão orçamentária, financeira, e de colocar comida na mesa de todos, né? A gente precisa do emprego, precisa de gerar renda, precisa de gerar emprego, então a gente está avançando nesse sentido também. Então os principais projetos são essa questão da Lei de Incentivo Fiscal, que a gente conseguiu atualizar ela após 18 anos, e também a flexibilização de alguns segmentos faz com que essa economia gire novamente também. Bem, para a gente encerrar, hoje é terça-feira, dia 25 de maio, daqui a uma semana, a próxima terça-feira, dia 1º, completam 6 meses do seu mandato. E qual o saldo para você hoje? Qual o saldo disso? Como se sente 6 meses, né? Fez uma campanha para vereador, está prefeito. E qual o saldo desses 6 meses? São 5 meses, na verdade, que a gente está terminando o mês de maio, né? São 5 meses de mandato. Nesse período a gente teve aí uns 30 dias mais ou menos em relação a essa nova cepa da Covid, que não estava no nosso planejamento, então a gente realmente ficou aí alguns dias fora de combate a outras ações, ficou 100% focado na Covid. Mas eu entendo como um governo de diálogo, de aproximação, de um secretariado muito competente, muito técnico, ajudando a nossa gestão, né? Ninguém faz nada sozinho, se não tivesse uma equipe de trabalho, a gente não consegue avançar em nenhuma área. Então, levando em consideração que a gente não teve plano de governo, que a gente não teve transição, que a gente, como você bem disse, disputou uma eleição para vereador, a gente conseguiu avançar em várias áreas, conseguimos em vários segmentos, distensionamos vários setores que estavam com problema. A gente precisa evoluir muito ainda, Beto. A gente sabe que a cidade precisa de muita coisa e a gente tem que avançar dia a dia, com o pé no chão, olhando no olho, conversando, fazendo igual estamos fazendo aqui, colocando a cara realmente, explicando para a população o que é viável, o que não é, o que a gente pode avançar agora, o que tem que ser mais para frente. Então, isso é que eu acredito, a gente conversar e esclarecer sempre. Dessa maneira a gente vai ganhando a confiança de todos e fazendo a cidade crescer. Eu vou me corrigir aqui, são 5 meses. Eu quis dizer meio ano, assim, estamos entrando no 6º mês do ano, mas são 5 meses, tá certíssimo. Então, pelo que o senhor falou aí, é um saldo positivo já. Eu encaro com muito positivo, de muito crescimento. Se você olhar ponto a ponto, pasta por pasta, você vai ver que a gente conseguiu avançar em vários setores. Na saúde também a gente conseguiu ampliar o número de leitos de UTI, leitos clínicos. Todos os petropolitanos foram atendidos na cidade de Petrópolis, ninguém precisou sair daqui para ser atendido em outro município. Enfim, são várias ações que a gente conseguiu avançar. Na vacinação, a gente já falou anteriormente, assistência social, no turismo, na geração de emprego, no desenvolvimento econômico. Então, assim, vários setores, cada um tem uma cerejinha aí do bolo para a gente poder ir avançando. Então, lógico que isso tem que virar uma coisa maior e tem várias coisas que a gente precisa avançar, como o transporte público, que é uma reclamação diária, a gente sabe disso, a gente está tentando também negociar com as empresas em relação à melhoria. Então, assim, vários setores que a gente precisa avançar, a gente reconhece isso
E a gente não está de braço cruzado, não. A gente está trabalhando para fazer as coisas acontecerem. Agora para encerrar mesmo, porque o tempo já está estourando, mas tem que falar sobre isso. A gente sabe que a pandemia, ela cria uma demanda muito grande de tempo, de verba, de tudo. Então, terminando a pandemia, pelo menos essa fase crítica, podendo desviar, né, investir em outros setores, aí o senhor acredita que vai deslanchar, vai dar para caminhar mais rápido? Não ficando tão preso a essa questão da saúde, com certeza, da pandemia? a gente passando por isso, a gente visa aí a evolução de infraestrutura, a gente tem entregue aí várias obras. Essa semana a gente entregou a obra da escola Leonardo Boff, coisas que estavam, parece que está um belo exemplo disso também. Então a gente está conseguindo resgatar muita coisa e conseguir entregar, então melhora da infraestrutura da cidade também, a União Indústria com essa parceria com o Estado, o Governo Federal, que está avançando, a gente fez, aproveitando para fazer melhorias municipais também. Enfim, a gente sabe que é um transtorno, mas, por outro lado, quando fica pronto, todo mundo sai ganhando com isso. Iremos a Brasília amanhã também ver a questão de juntar a NTT, de possibilidades das famílias da BR-040, enfim, são muitos assuntos, são muitas pausas que a gente precisa estar sempre avançando. E nossas idas a Brasília também favorecem que a gente tenha mais recursos para investir na cidade, porque nosso dinheiro é muito limitado, né? Como você falou, a saúde acaba tendo aí mais de 30% do nosso orçamento é voltado para a saúde, a gente é obrigado a mandar 15% só, a gente hoje gasta mais de 30% com a saúde do município. Então a gente precisa estar buscando novos recursos para que a gente possa investir em infraestrutura na cidade também. Prefeito, muito obrigada, por esse papo. A gente se encontra mais daqui a algum tempo, porque a população sente falta desse diálogo direto, porque muitas das vezes na correria, os noticiários, a gente tem muita informação e pouca explicação. Então, muito obrigada por nos receber aqui no Palácio de Cristal. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabenizo por esse modelo de entrevista, que eu acho que é fantástico a gente poder esclarecer a todos o nosso trabalho. Obrigado mesmo. Obrigada. Conversamos com o prefeito interino do município de Petrópolis, você que acompanha pela internet no Brasil e no mundo. Tassiana Ferrante, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Beth. Agora vamos falar sobre adoção. 9 cães ganharam um novo lar no último fim de semana, após a realização da 4ª edição da campanha de adoção organizada pela Prefeitura por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal na Praça Dom Pedro. Foram adotados 2 cachorros adultos e 7 filhotes. Os novos donos dos pets receberam um certificado de adoção. A intenção é que a feira organizada por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal na Praça Dom Pedro ocorra quinzenalmente. Ao todo, a campanha já garantiu a adoção de 31 animais, 27 cães e 4 gatos. O evento tem como objetivo estimular a posse responsável. A adoção também fez o recolhimento de doações de ração que serão entregues aos protetores da cidade. O processo de adoção é simples e rápido. O interessado precisa apenas apresentar seus documentos de identidade e CPF, comprovante de residência, além de ser maior de 18 anos. Qualquer representante, seja individual ou empresa, que deseje incentivar de alguma forma a campanha, bem como os interessados em adotar algum animal, podem esclarecer todas as dúvidas diretamente com a coordenadoria, através do telefone 024 2291 1505 ou pelo e-mail caicobeia@petropolis.rj.gov.br. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.